Muito bem. A ideia do Momento Espírita, o Zezinho de Mel, nosso companheiro de apresentação há mais de 16 anos, até agora, do Momento Espírita, já acalentava essa ideia de ter um programa espírita através da rádio, de uma emissora. Porém, ainda não encontraram a oportunidade para levar a ideia para a prática, não é? Colocar em prática essa ideia dele. Acontece que em 2004, nós, um grupo de espíritas, nós fundamos o Francisco de Assis, a Associação Espírita Francisco de Assis. E eu fui designado, vamos dizer assim, para ser representante do Francisco de Assis junto à USE. Então, eu comecei a participar das reuniões da USE, e na primeira delas, se é que eu estou bem lembrado, foi em Dourado, num centro espírita de nome Em Torno do Mestre, também, se eu não estiver enganado, e ali veio a ideia à tona. Eu estava lá como representante do Francisco de Assis, o Zezinho, na época, acho que era presidente da USE, e aí surgiu, né, o comentário de que havia uma intenção que já era alimentada de levar um programa espírita ao ar através de rádio, de uma emissora de rádio. E aí eu disse que eu tinha contatos em rádio, porque na época eu trabalhava com eventos, né, shows musicais, e eu tinha contato em todas as rádios de São Carlos e, enfim, de outras cidades e tal. E aí eu me coloquei à disposição para fazer um contato na rádio, foi onde eu me, eu me dirigi até, na época, a Rádio Clube já, mas era lá na Madre Cabrini ainda, no bairro da Madre Cabrini, lá nos altos, né, da Madre Cabrini, e o Gerson Marcos, que na época era locutor da Clube, Clube AM na época, e também ele gerenciava, digamos assim, a programação, né, da Clube AM. E eu conversei com ele gostou da ideia, levou a ideia para o Pedrinho, que é até hoje o diretor da Rádio Clube aqui em São Carlos, e aí começou, através desse contato, aí o Zezinho foi, se reuniu com a diretoria da Clube e tal, e aí começamos, então, o Momento Espírita. Bem, antes de nós gravarmos, né, ou levarmos ao ar, uma vez que ao vivo, não é? O primeiro programa Momento Espírita, nós fizemos uma reunião com a participação de várias pessoas, né? Entre elas eu, o próprio Zezinho, o Clemente Mancini, que ficou como coordenador da produção, e tantas outras pessoas, das quais eu não lembro o nome, não de todas, e não quero fazer injustiças, né? Cometer injustiças. E aí todos sugeriram nomes, ou a grande maioria sugeriram, as pessoas que estavam na reunião sugeriram nomes, não é? E o nome aprovado, que teve o maior número de votos, foi o Momento Espírita. Então, o programa então foi batizado como o Momento Espírita e assim está no ar até hoje. Porque naquele momento, embora eu tivesse experiência no contato com as rádios, eu estivesse familiarizado com o ambiente das rádios, nunca tinha cogitado de trabalhar como radialista ou locutor. Então, eu e o Zezinho, nós fomos fazer um curso de radialista no Senac, né? Tivemos professores como o Ney, na época da Intersom, tivemos o Garmendia, da EPTV, que foi dar aula sobre TV. Enfim, tivemos o próprio Carlinhos Oliveira, que hoje é produtor da Clube FM 91.1, a Band News aqui em São Carlos e região, nos deu aula também. Então, eu e o Zezinho fizemos um curso, não é? Antes de assomarmos ao ar, não é? E aí nós tivemos uma dificuldade para montar o roteiro do programa. Nós tínhamos 60 minutos e nós não sabíamos exatamente o que nós faríamos com 60 minutos. Parecia muito tempo para preencher, não é? Mas aí fomos trocando ideias e tal, e aí nós fomos estabelecendo um roteiro. Eu fiquei com a responsabilidade de abrir o programa, né, dar o bom dia inicial, abrir
o microfone, entre aspas, né, para o Zezinho de Mel, nosso companheiro de apresentação. Ele dava um bom dia dele, e aí o convidado, e assim por diante. Fomos, aos poucos, estabelecendo, vamos dizer assim, um roteiro para o programa, uma sequência lógica e tal, né? Sempre com uma prece inicial, como todo bom evento espírita, digamos assim, não é? E o palestrante com determinado tempo para falar, depois o Momento Notícias, que o Zezinho sempre ficou responsável pelas notícias da semana, não é? Da Seara Espírita de São Carlos e região, e, na sequência, o espaço todo ficava reservado até o final do programa para responder perguntas a ouvintes, não é? Então, os ouvintes faziam perguntas, na época por telefone, não é? Ligavam na rádio, né? Então, ficava um pessoal da produção ali numa sala à parte, onde ficava o sonoplasta do programa, né? Tivemos alguns sonoplastas, né, na história do Momento Espírita, na Clube. Então, o sonoplasta cuidava juntamente com o pessoal da produção, não é? Ficava atendendo o telefone, o pessoal da produção assomava o telefone, anotava a pergunta do ouvinte e depois mandavam, através de um papelzinho, a pergunta chegava até o estúdio propriamente dito, onde ficávamos apenas eu, o Zezinho e o convidado, cada um com o microfone, para que nós pudéssemos fazer o programa na acepção da palavra. E a produção numa salinha à parte, na época com o Neno, né? Conhecido como Neno da Clube, que era o sonoplasta. Depois tivemos na sequência o Rossi, que está até hoje. Algumas vezes tivemos a sonoplastia do Rony, que desencarnou na Covid, um menino bom, assim como o Robert, irmão dele também. Enfim, mas os titulares na sonoplastia foram o Neno, inicialmente, durante muitos anos, e, na sequência, o Rossi, que está conosco até hoje, a quem somos agradecidos, não é? Exemplificando pelo Rossi, o Rossi, de tanto fazer a sonoplastia do Momento Espírita, começou, vamos dizer assim, a assimilar os conceitos da doutrina espírita, né? E, atualmente, muitas vezes, quando ele tem a atenção chamada por alguma coisa que ocorre na mídia, seja rádio, TV, jornal, fatos espíritas, entrevistas, temas como reencarnação, então até nos envia matéria e tal. Enfim, nós brincamos, e na verdade é uma brincadeira com fundo sério, que o Rossi acabou se integrando ao Momento Espírita, a família Momento Espírita e a família espírita, consequentemente. Desde o primeiro programa. E o primeiro convidado, não é? Palestrante convidado do Momento Espírita de número 1, foi o Tassiro Rangel Nascimento, e que abordou o tema O que é o Espiritismo. Foi o tema que nós achamos o ideal, não é? Para nós que estávamos começando uma transmissão na rádio. E é interessante considerar, e ao longo, viu, dessa trajetória, desses 16 anos do Momento Espírita, nós já recebemos em torno de 70 palestrantes, né? Nós estamos hoje com 867 momentos espíritas levados ao ar. E ao longo deles, aproximadamente 70 palestrantes, né, convidados, né? A grande, maciça maioria da região de São Carlos e região, né? Temos aqui de Araraquara, o Raul Franco, de vez em quando, vem para cá, promotor de justiça. Temos o Orson Peter Carrara, lá de Matão, que já participou. Mas tivemos palestrantes. Hoje está fácil, né? Através da mídia, através das redes sociais, através do recurso tecnológico online, não é? Um palestrante, um convidado de qualquer ponto do planeta, né? A somar, entre aspas, aos microfones do Momento Espírita. Mas, na época, não é? Era presencial, né? E nós tivemos a oportunidade de receber convidados da envergadura de um Alberto Almeida, Francisco Cajazeiras, já desencarnado, Irvênia Prado, sensacional a Irvênia Prado, com todo o seu conhecimento a respeito de espiritualidade dos animais, fantástico. Enfim, alguns, né, quando eram distantes e
passaram por aqui. A Irvênia esteve no estúdio conosco, estava aqui no domingo. Mas se passava durante a semana, aí nós levávamos o palestrante, esse convidado distante, a um estúdio, gravávamos, né, com ele, a parte dele, e o resto fazíamos ao vivo na rádio. Enfim, sempre teve, né, respondendo a pergunta, sempre teve um convidado. Evidentemente que também aconteceu de pessoas que haviam sido convidadas, no dia terem um contratempo ou até esquecerem e não comparecerem, né? Aí eu e o Zezinho improvisávamos, né? Pegávamos um tema e desenvolvíamos ali juntos e tal, cada um abordando um aspecto do tema que escolhíamos e tal. Então, em algumas oportunidades que isso aconteceu, nós, vamos dizer assim, entre aspas, né, remediamos dessa forma. Mas foi até legal, era até gostoso, interessante. Olha, nós tivemos alguns episódios, não é, ao longo da história do Momento Espírita interessantes, né? A respeito de resistência ao programa, não é? Entendamos que é um programa espírita, né, que pela primeira vez um espaço em uma emissora espírita aqui em São Carlos e região, e na época a AM ia longe também, né? A AM o sinal se propagava, não é? Até outros estados e tal, né? Dependendo das condições geográficas e tal, a AM nós conseguimos, assim como nós conseguíamos sintonizar emissoras distantes, também, né, aqueles que estavam em regiões distantes conseguiam sintonizar o Momento Espírita pela AM. E agora, quando é FM, já não existe mais a AM, não é? Então, o sinal da rádio fica circunscrito a uma determinada região. Mas, na época, né, nos primeiros anos, nós encontramos resistência, sim. Tem até um episódio interessante, com todo respeito, vamos dizer assim, às outras crenças religiosas, né? Uma filosofia do Momento Espírita que nós sempre buscamos deixar muito clara foi que a doutrina espírita nos ensina a respeitar todas as crenças, independente de quais sejam, não é? Nós entendemos, a doutrina espírita nos ensina, não é, que toda crença é respeitável à medida que estimula o homem a ser melhor, não é? Enfim, e se identificou com uma crença, ela te estimula a ser mais caridoso, mais humilde, mais paciente, exercer o perdão e tal, por si só ela é respeitável. Mas é evidente que por conta, às vezes, de outras crenças não terem o mesmo olhar, ou pelo menos alguns mais radicais de outras crenças, nós tivemos uma oportunidade em que nós deixávamos os carros estacionados sob árvores que haviam ali em frente da clube, quando era na Madre Cabrina, uma chácara, na verdade, né? Havia o estúdio e toda a chácara, e frente, né? Na parte da frente ali, onde os carros eram colocados debaixo das árvores e tal, um lugar frondoso, interessante, até era muito gostoso quando nós terminávamos o programa e saímos, né? E aí, muitas vezes, ficávamos mais meia hora batendo papo ali com o convidado daquela manhã, com o pessoal da produção, enfim. Mas uma determinada oportunidade, quando nós saímos do estúdio e nós fomos para o estacionamento, entre aspas, né, sob as árvores frondosas, nós encontramos todos os carros panfletados, não é? Com dizeres, né, de radicais, assim, determinada crença, não é? Dizendo que nós estávamos evocando os mortos, que isso era proibido, a Bíblia proibia, que isso era coisa do demônio, enfim, passagens bíblicas interpretadas dessa forma, erroneamente, à luz da doutrina espírita, conforme aprendemos, não é? Porém, ao pé da letra, interpretadas e radicalizando e tal. Muito bem, numa outra oportunidade, teve um pastor que ele invadiu, na acepção da palavra, os estúdios da Rádio Clube. Ele invadiu e não chegou a invadir o estúdio onde estávamos gravando, mas invadiu a sala ao lado onde ficava a produção, né? Aquilo foi interessante, né? Lamentável, né? Porém, é um episódio interessante que nós não nos esquecemos e tal. Aí
Claro que o sonoplasta, responsável pela clube, funcionário da clube, só havia o sonoplasta, via de regra ali, né? E nós outros, né, da Seara Espírita e responsáveis pelo programa. E aí acalmou aquele pastor e tal, ele acabou se retirando, mas ele chegou a abordar o pessoal ali da produção, o sonoplasta, que não deixou ele chegar até o estúdio onde nós estávamos falando, para que não a voz dele, né, questionando o momento espírita, né, protestando, né, por conta de um programa espírita sendo levado ao ar através da emissora, né? Felizmente, vozes, né, com essas colocações não foram ao ar. E, posteriormente, nós soubemos que, na verdade, era um pastor que ele tinha um horário também na clube durante a semana, não é? E ele ficou indignado quando iniciou-se, né, um programa espírita através da rádio, não é? Claro que foi comunicada a direção da emissora, ele foi abordado e, no final, até onde nos lembramos, ele perdeu o espaço lá na rádio, porque jamais poderia fazer isso, né? O espaço dele era num determinado dia, num determinado horário, né? Isso não significava, e não significa que se possa adentrar a rádio a qualquer momento, ainda mais com atitudes, não é, agressivas dessa forma. Mas foi interessante, não é? Foi um episódio que está em nossa memória e tal. Mas isso nos mostrou também, por outro lado, né, como profitentes de outras crenças que não a espírita ouvem o programa. Nós temos um considerável número de ouvintes que não são espíritas, né? Isso é natural. Ao longo de todos esses anos, encontramos com profitentes de todas as religiões, né? No dia a dia, é no supermercado, é na fila do banco, enfim, onde quer que seja, no dia a dia, nós encontramos pessoas. Puxa vida, você não está fazendo programa no rádio? Estou conhecendo a sua voz e tal, não é? E isso aconteceu muito comigo, aconteceu muito com o Zezinho, acontece, na verdade, não é? Mas, então, tem profitentes de todas as crenças que ouvem o programa. O próprio diretor da rádio, Pedrinho, é católico, é vicentino, acho admirável, louvável. O Pedrinho é uma pessoa sensacional e que, via de regra, ouve o nosso programa. E pessoas de todas as crenças, né, ou com nenhuma crença, né, ouvem o programa e muitas vezes nós ficamos sabendo no dia a dia. Mas, por conta das perguntas que eram direcionadas para o momento espírita, muitas vezes a gente percebia, né, que eram pessoas com crenças mais radicais, porque quando citavam passagens bíblicas e tal, né, na época, como disse, as perguntas eram todas por telefone. Olha, o capítulo tal, o versículo tal da Bíblia diz isso, isso, isso e tal. E aí nós percebíamos, né, que era característico de determinadas crenças e tal. Mas é interessante isso, né? Foi um aprendizado, mas eu imagino que hoje o espiritismo, não é, muda, né? Ou mudou bastante, né? A imagem teve a sua imagem mudada, né? Com relação aos profitentes de outras crenças que a respeitam, né? Antigamente era complicado dizer que era espírita porque podia ser até objeto de um olhar, né? Um tanto não tão amistoso assim, né? Mas hoje em dia, de certa forma, pelo que a gente vê, até no meio artístico, não estamos falando de nós, né? Parece que até algum status, né? Dizer eu sou espírita parece que dá status. E a gente sabe que não é nada disso. Não é a religião que a gente professa que vai nos garantir qualquer situação melhor. E sempre, não é? As nossas obras, a cada um segundo suas obras. Mas foi bastante interessante, esse episódio foi muito interessante. Interessante notar que quando nós iniciamos o programa, há quase 17 anos atrás, o programa vinha na sequência, o Momento Espírita vinha na sequência de um programa de viola, né? Então, de manhã, na rádio AM, particularmente, não é especialmente, então o programa de viola, os programas de viola de domingo de manhã eram muito ouvidos. Tinham uma expressiva, não é? Um expressivo número de pessoas que ouviam o programa, né? E, via de regra, como esses programas de viola, eram programas de viola na acepção da palavra, né? Não confundir com o sertanejo hoje, bem diferente, né? Música sertaneja, atualmente,
o sertanejo dito universitário, ou qualquer coisa que o valha, não tem nada a ver. O programa de viola era ao vivo, com convidados, né? Iam lá 2 violeiros e tal, um com um violão, o outro com uma viola, um fazia a primeira voz, o outro fazia a segunda voz, e nós ficávamos ali na expectativa de que eles terminassem o programa, não é? Para que nós pudéssemos entrar no ar. Desculpe. E, na verdade, fizemos amizade com muitos violeiros, né, de São Carlos e região e tal. Então, o público que inicialmente passou a ouvir o programa era aquelas pessoas que estavam ouvindo o programa de viola e, na sequência, entrava o nosso. E, por conta disso, muitas pessoas simples, digamos assim, no bom sentido da palavra simples, né? Via de regra, o público da M, na sua grande maioria, pessoas mais simples, identificadas com as coisas do campo, com a música sertaneja raiz, como é chamada, né? Música de viola e tal. E inicialmente, né, o público, a gente percebeu isso, esse público, né, na continuidade, né, um programa espírita, imagino eu, né? Ficamos aqui pressupondo, um programa espírita, como é que será que é isso aí e tal, né? E muitos começaram a ouvir na sequência, então o primeiro, o número inicial de ouvintes partiam daqueles que estavam ouvindo a rádio e na continuidade entrava o nosso programa, não é? Então, muito interessante que até hoje a maioria, a maciça maioria daqueles que ouvem, né, dos ouvintes do programa, é um pessoal, via de regra, mais simples, digamos assim. Isso não quer dizer que não haja ouvintes de todas as faixas socioculturais, econômicas, enfim, não é? Muitos espíritas também, não é? Mas a maciça maioria, porque era a nossa pretensão, inclusive. A ideia do Momento Espírita foi levar a mensagem da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, os princípios espíritas, para fora do centro espírita, extrapolar esses limites estreitos, entre aspas, né, dos centros espíritas, onde só vão aqueles que são, né, que não têm medo, digamos assim, né? Nós sabemos que muitas pessoas, pela primeira vez, quando chegam ao centro espírita, ficam com o pé atrás, ficam cismados, na hora de entrar naquela salinha lá onde tem meia luz, na tal sala de passe, lá na primeira vez, ficam, o que será que vai acontecer aí dentro e tal. Mas muita gente sequer pisa num centro espírita com medo daquilo que acontece. Porque, embora hoje muita gente, né, muito mais pessoas saibam hoje, né, que a doutrina espírita, né, como quando se adentra um salão de uma casa espírita, mais parece uma sala de aula, como a gente vê, né? Tem a lousa não está sendo tão usada hoje, mas agora é telão, enfim, mas mais parece uma sala de aula, né, do que alguma coisa mística, misteriosa e tal. Então, a nossa intenção inicial, não é, e continua sendo, né, o aspecto mais importante, ao nosso ver, né, do Momento Espírita, é levar essa mensagem, levar os princípios espíritas, levar, como nós colocamos, né, levar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, a pessoas que não vão a centros espíritas. Mas, interessantemente, ao longo dos anos do programa Momento Espírita, muitas pessoas que ouviram e tiveram ideias equivocadas, dissipadas com relação à doutrina espírita, perguntavam, escuta, onde tem um centro, né? Através de telefone, através dos contatos, onde é que tem um centro aqui perto da minha casa? Eu moro no bairro tal, onde tem um centro. E muitas pessoas, nós tomamos conhecimento depois, passaram a frequentar centros espíritas, né? Perderam o medo por ouvirem o programa, e verem que não é nada daquilo, não é? Que não é coisa do demônio, que não, enfim, que não há nenhum desrespeito, né, à Bíblia, da forma como a doutrina espírita contata, né, nas reuniões mediúnicas, os mortos, entre aspas, né, porque a vida continua, enfim, sempre para aprender, aprendendo com espíritos mais adiantados e auxiliar aqueles espíritos que estão em situações mais difíceis lá no plano espiritual. E as pessoas foram percebendo isso e muitas começaram a frequentar centros espíritas, né? Eu acho que era a grande, vamos dizer assim, o mérito, digamos assim, né, do programa, da proposta,
foi extrapolar os limites aí dos centros espíritas, não é? Então, a princípio, era esse tipo de público, né? Mas foi mudando ao longo do tempo. Claro que hoje, quando nós temos o programa, alguns anos atrás, começou a ser transmitido através do Facebook, atualmente está no Facebook, está também no YouTube, né? Então, claro que acaba abrangendo, né, públicos diversos, não é? Mas, a princípio, foi esse público que eu vi a M que estava eventualmente sintonizado, né? Com exceção dos espíritas, né? Foi divulgada nas casas espíritas a informação de que ia entrar um programa espírita no ar e tal, mas sabemos que poucos, né, levantariam cedo num domingo para ligar o rádio na M e tal, mas aqueles que já estavam ouvindo continuavam, e com isso, vamos dizer assim, a proposta do Momento Espírita, a proposta primordial, digamos assim, de extrapolar os limites das casas espíritas, foi atingido. Olha, um caso marcante foi de uma ouvinte, de nome Márcia, da cidade de Araci, ao longo de alguns... Na época, a USE fazia uma divulgação, uma campanha, se eu não estiver equivocado, de recolher, acho que latinhas, né, de refrigerante, de cerveja. Se eu não estiver equivocado, era isso que a USE promovia, né, para angariar recursos para diversos fins, né, para fins beneficentes e tal. E o Zezinho sempre divulgava isso, o Zezinho que dava um momento notícia, falava do que estava acontecendo, pedia colaboração, pedia voluntários para N trabalhos, enfim. E aí, enquanto estava ocorrendo o programa, ligou uma ouvinte de nome Márcia, e ela deu o endereço dela lá na cidade de Araci, dizendo que ela tinha uma quantidade lá para ser entregue e tal, se nós, após o programa, poderíamos passar na casa dela. E aí, terminado o programa, o Zezinho falou: Roberto, nós vamos passar numa residência aí, que tem um ouvinte que vai doar o material que ela tem lá e tal. E aí nós fomos no carro do Zezinho, estacionamos em frente ao endereço que ela deu, na cidade de Araci, descemos, fomos muito bem recebidos, e foi muito interessante que nós entramos, estava o casal lá, a Márcia e o marido dela, não me lembro o nome dele nesse momento, e aí nós sentamos, ela falou: senta no sofá e tal, oferecendo um cafezinho, assim, uma simpatia, enfim, um acolhimento muito fraterno, muito caloroso, né? E aí nós começamos a conversar, e aí um olhou para o outro, o casal, assim, ela falou assim: nossa, é igualzinho na rádio, olha, porque estavam ouvindo a minha voz e a voz do Zezinho, né? Olha só, é igualzinho o que a gente ouve na rádio e tal. Então a gente percebeu que, de repente, por estarmos na rádio, né, era uma felicidade para eles estarem recebendo pessoas que falavam em microfones de rádio, né? Embora o importante, nós sabemos, não é quem fala, né, mas aquilo que fala, o conteúdo, independentemente de quem assoma os microfones, mas para eles estavam dando uma importância muito grande ao fato de nós estarmos na sala da casa deles, uma sala simples, né, sentados no sofá, conversando, eles dizendo: nossa, a voz é igualzinha e tal. E aí, de repente, ela diz assim: quer ver uma coisa? Enquanto nós conversávamos, aí ela entrou lá para dentro de outro cômodo e tal, e ela voltou com algumas caixas de sapatos, se não me falha a memória, cheia de fitas de áudio, fitas cassete, de áudio. Aí ela falou: olha aqui, ó, essas fitas aqui são gravações do programa. Todos os domingos, quando o programa vai ao ar, nós gravamos o programa nessas fitas, né, aquelas fitinhas pequenas de áudio, né? Eles gravavam o programa e guardavam, emprestavam para vizinhos ou familiares e tal. Aquilo foi muito tocante, né? Nós ficamos muito sensibilizados porque não imaginamos, né? Pessoas simples, mas que tinham assim uma veneração pelo programa, uma admiração, e a ponto, né, de gravarem fitas de áudio, não é? E guardarem caixas de sapatos e tal, e depois distribuírem, né, emprestarem para amigos, para familiares, ou ouvirem novamente o programa. Aquilo foi muito tocante, né?
Na atualidade, né, o outro caso que nós nos lembramos, não é? É de ouvintes, na atualidade não, ao longo desses anos, né? Um ouvinte se expressando assim através do WhatsApp, né, que nós temos hoje. Então vamos lembrar que hoje as perguntas são feitas através do WhatsApp, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp. As perguntas que eram feitas por telefone, né, hoje são feitas pelo WhatsApp, ou até pelo próprio Facebook, uma vez que o programa vai ao ar concomitantemente através do Facebook. Mas, por exemplo, de um ouvinte, de nome Marilisa, se não me falha a memória, dizia assim: nossa, esse programa é o consolo da minha vida. Eu espero ansiosamente os domingos para ligar no programa e ficar ouvindo, porque é um bálsamo para o meu coração, né? E citou problemas que ela tinha no dia a dia, na vida e tal, né? Uma outra ouvinte, há pouco tempo, estamos em época da Covid, não é? Eu achei muito tocante também que ela mandou uma mensagem através do WhatsApp dizendo assim: olha, eu estou internada no hospital em Américo Brasilense, mas eu estou com Covid, internado em Américo Brasilense, daqui de São Carlos, a ouvinte, foi deslocada para o hospital de lá, por conta de disponibilidade de vagas, né? E ela disse: eu estou aqui com Covid, estou internada, estou aqui, mas eu estou ouvindo o programa de vocês, né? E claro que em situações dessas nós sempre damos um retorno através do WhatsApp, né? Sempre procurando levar, transmitir serenidade, consolo, estimulando a fé da pessoa, a esperança e tal, não é? Então, mas são fatos interessantes, não é, que ocorreram, alguns que nos ocorrem nesse momento, né, de fatos que aconteceram aí, ou de contatos de ouvintes que foram bem interessantes. E também quando nós fazemos o programa de aniversário, todo ano, próximo ao dia 21/11, porque o programa se iniciou no dia 21 de novembro de 2004, foi o primeiro programa que foi ao ar, foi nessa data, e sempre próximo, né, nós vamos fazer 17 anos, né, completaremos 17 anos de Momento Espírita no Ar, agora, dia 21 de novembro. E sempre próximo do dia 21, nós fazemos um programa de aniversário, uns dias antes, uns dias depois, dependendo de que dia do mês que cai, né, o domingo. E, via de regra, o Zezinho, nesse dia, ao invés de perguntas, ao invés de abrir para perguntas, embora elas também pudessem ser feitas, ele pedia para que ouvintes ligassem na rádio ou se comunicassem, né, como atualmente, através do WhatsApp, falando da possibilidade do programa ter mudado alguma coisa na vida delas, né, pedindo depoimentos. Olha, o que o Momento Espírita significa para você? Mudou alguma coisa em sua vida? E foram N ouvintes, melhor dizendo, que se comunicavam, dizendo: olha, o Momento Espírita mudou a minha vida, mudou meu conceito a respeito disso, ou passei a ser uma pessoa mais paciente, ou eu tinha uma mágoa, um rancor, e ao ouvir, né, o Momento Espírita, os princípios e tal, isso me mudou, né? É muito gostoso o domingo de manhã aqui em casa, né? A vibração fica mais elevada, às vezes com outros termos mais simples, após nós ouvirmos o Momento Espírita, enfim, coisas desse tipo. Com a chegada da Covid-19, a partir de março de 2020, nós tivemos que mudar a forma de levar o programa ao ar, não é? Impossibilitados de estarmos reunidos, né, num estúdio, né? O estúdio hoje da Clube, o novo estúdio, né? Nós começamos lá na Madre Cabrini, né? Instalações simples, uma chácara e tal, um casarão grande, né? Um corredores enormes, enfim, foi já construída, imagino eu, com a finalidade de ser uma emissora de rádio. Antigamente a Rádio Progresso aqui em São Carlos, que depois foi adquirida por um grupo lá de Ribeirão Preto, não é? Pela família Pisani, e é assim que a Clube se tornou uma realidade aqui em São Carlos. É Clube lá em Ribeirão Preto, é Clube aqui em São Carlos também. Inicialmente a Clube tinha a Clube AM e a Clube FM, não é? Atualmente ambas as emissoras são FM. Mas hoje está num local privilegiado em São Carlos, né? Na esquina lá da rua Carlos, Avenida Carlos Botelho com a rua Dona Alexandrina e tal, estúdios, né, muito bem montados,
última palavra em termos de tecnologia, pelo menos no momento em que foram montados, né? Estúdios amplos, todo um prédio envidraçado, onde você está fazendo o programa, você está vendo o que acontece na rua ali, na Carlos Botelho, enfim, você tem visão, né? Para essas ruas e tal, à medida que você está lá. E claro que um estúdio muito moderno e tal, porém é uma sala fechada, né, espaçosa, né, dá para várias pessoas, né, em torno de 5 pessoas, né, cada uma com seu microfone, distantes umas das outras e tal, mas ar-condicionado, uma sala fechada, não é? E com a Covid, né, para evitar a transmissão, né, evidentemente, fazer o programa de máscara seria complicado, porque é 1 hora no ar falando no microfone, a máscara já dificulta, né? As palavras ficarem mais inteligíveis e tal. E também, embora seja espaçosa, mas você vai ficar ao lado de outros, ao lado do convidado, ao lado do companheiro de apresentação do programa. O programa é transmitido através do Facebook, fica uma pessoa com uma câmera, fica o sonoplasta na própria sala, né? Diferentemente de anteriormente, na Madre Cabrini, onde eram cômodos separados, digamos assim, né? Então, são muitas pessoas, né, trancadas, entre aspas, numa sala, não é, com ar-condicionado, que é bastante complicado, né, e favorece a transmissão da Covid. Então, nós tivemos que passar a fazer o programa em nossos lares, né? Então, estamos temporariamente, né, restritos aos nossos lares na medida das possibilidades de cada um. Então, atualmente, né, o palestrante está lá na residência dele, nós estamos em nossa casa, enfim, e aí o programa é feito cada um em seus lares, com todos os cuidados que nós precisamos ter, não é? Então, diferentemente de toda essa época em que nós estávamos todos reunidos no estúdio, atualmente nós não estamos fazendo dessa forma, não é? E também com relação ao Facebook, né? Porque o programa é transmitido pelo Facebook, então cada um em nossos lares, né? Nos expressamos com câmera, né? E depois junta-se esses vídeos, não é? O áudio é extraído, nós estamos, cada um grava a sua parte separadamente, claro que há a possibilidade a partir de agora de gravarmos todos ao mesmo tempo, com os recursos da tecnologia, mas até então cada um gravava a sua parte separadamente, né? Mas mantendo a mesma dinâmica, né? Pensamos, né, que o programa essencialmente é um programa de rádio, é diferente de um vídeo onde a pessoa está te vendo, você está conversando, você está gesticulando, você prende a atenção não apenas por aquilo que você fala, mas pelo seu gesto, se você está usando um telão, pelas projeções, né? Então, estatísticas provam, né, que quando você tem recursos, né, além da fala, né, recursos tecnológicos de imagens e tal, reforça, né, nas pessoas, as pessoas ficam mais atentas e tal. Mas no rádio, entendamos, a grande maioria dos ouvintes ainda é através do rádio, embora vá ao ar hoje através do Facebook, através do YouTube, de alguns anos para cá, porém a grande maciça maioria é ouvinte de rádio, e o rádio tem que ser dinâmico, né? Tem que ter uma fala dinâmica e tal, o formato, né, de rádio e tal, para, na medida do possível, continuar sendo agradável para aqueles que ouvem, né, para que não fique monótono e tal. Então, nós mantemos o formato da rádio, com as participações de cada um, a minha, a do Zezinho, o bom dia de cada um, a prece o palestrante faz, ele faz a exposição dele, depois perguntas e tal, enfim, essa mesma dinâmica, né, proposta para a rádio continua ocorrendo, porque é uma fórmula, digamos assim, que deu certo, que teve sucesso, que teve muita receptividade, tem muita receptividade, então nós não mudamos isso. Gravamos o programa lembrando, né, tendo em mente, acima de tudo, que nós estamos falando para a rádio, para a transmissão de uma emissora de rádio, através hoje da FM 91.1, Band News, na macro região, como nós sempre frisamos ao longo do programa. Um detalhe interessante é que quando nós fomos fazer aquela reunião que nós citamos no início da fala, para começarmos a estruturar o programa Momento Espírita,
Eu peguei um livro do André Luiz, psicografia de... Não é do Chico Xavier, é do Valdo Vieira, né? Na época parceiro de psicografias do Chico Xavier, morou um tempão com o Chico Xavier, chamado Conduta Espírita. E o André Luiz, nesse pequeno livro, com um grande conteúdo, na nossa opinião, ele fala das diversas posturas que nós espíritas temos que ter no nosso dia a dia, o que é aconselhável, na postura aconselhável do espírita no dia a dia. Então, lá fala no embate político, na sociedade, no clube. Eu não sei se tem exatamente tudo isso que eu estou dizendo, mas estou citando as diversas situações, no lar, no trabalho, e ele fala no rádio, não é? Eu não me lembro o termo, né? Na transmissão, na radiofonia, acho que é qualquer coisa dessa. É um dos capítulos, né? E o André Luiz recomenda, né, que o programa seja dinâmico, né? Aqueles que tiverem a curiosidade e pegarem o livro Conduta Espírita, vão encontrar um capítulo que fala na radiofonia. E ele dá alguns conselhos lá, né? Nós até levamos esses conselhos lá para a reunião e tal, citamos pelo menos, não é? Mas da importância de ser um programa dinâmico, de não ficar tão somente uma pessoa falando o tempo todo. Que entendamos, é só som, você fica todo o tempo ouvindo som. Muitos, quando vão assistir palestras em centros espíritas, não é? Se fica por demais extensa a fala do palestrante, se a palestra é muito comprida, há uma tendência natural pelo cansaço, de às vezes dar sono, ou então a concentração da pessoa, não é? Ela se esvai, de repente ela está pensando em alguma outra coisa, embora esteja presente ali fisicamente, não é? Então, imagina no rádio que tudo que a pessoa tem é um som, né, nos ouvidos dela, não é? Então, tem que haver dinamismo, né? Evitar o máximo possível, né? Posturas, né, que causem sono, não é? Embora nós tenhamos aí a fala do palestrante, aí, em torno de 20, 25 minutos, é a exposição dele, não é? Mas todo o tempo, sempre trocando de falas, eu, o Zezinho, as perguntas dos ouvintes, essa interação e tal, muito necessária, não é? Esse interagir e tal, daqueles que estão lá em torno dos microfones e tal, por conta de ficar dinâmico, por conta de não causar sono, por conta de não ficar monótono e até perder a atenção dos ouvintes e, consequentemente, perder ouvintes para próximos programas. Na medida do possível, nós procuramos evitar isso. Bom, nós temos plena consciência, não é, de que as redes sociais hoje são uma realidade, não é? E que o rádio, não é? Com o passar do tempo, né, cada vez mais, né, vai se usar imagens, né, acima de tudo, né, além da voz, além além das falas, não é tão somente áudio para as pessoas, não é? Então, certamente, ao longo do tempo, vai acontecer de preponderar pessoas que ouvem ou assistem, melhor dizendo, o Momento Espírita, né? Através do Facebook, o Momento Espírita e todos os programas de rádio, através do Facebook, através do YouTube, enfim, a programação normal das rádios, né? Os DJs, os apresentadores de programa FM, não é? Os responsáveis, enfim, hoje eles estão falando nos microfones, muita gente está a ouvi-los através das ondas do rádio, porém, muita gente está assistindo agora pelo Face, não é? Isso acontece na programação, acontece com, vamos citar alguns, né, conhecidos na clube, o Carlinhos Lima, por exemplo, não é? Carlinhos Lima, aliás, até falando em Carlinhos Lima, lembramos de uma colocação interessante que ele nos fez, né? Por conta das redes sociais, o programa hoje extrapolou os limites de São Carlos região, né? Através do Facebook, principalmente hoje, né? Nós temos aí pessoas que assistem o programa de Campinas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de N cidades, não é? Cidades da região, mas cidades muito distantes também, muitas vezes de outros estados. E foi interessante que o Carlinhos Lima, ele foi precursor de uma certa forma, porque ele começou a colocar
no Facebook dele o programa dele colocar a transmissão da clube, melhor dizendo, o sinal da clube através do site dele. Face não, acho que foi através do site. Ele tinha um site, alguma coisa assim, um blog e tal. E ele começou a transmissão da clube 24 horas no ar, a qualquer momento, antes da clube montar um site, pelo menos, né, para Clube AM até então, ele já havia colocado o sinal da rádio no ar através lá do blog ou do site dele, alguma coisa assim. E tanto é que no começo, quando nós dizíamos que as pessoas podiam ouvir o programa, não tinha imagem ainda, não tinha Facebook, através da internet, nós citávamos, né, o site, hoje citamos, até hoje, o site da São Carlos. Rádio Clube 1, enfim, .com.br, onde as pessoas têm só o áudio, mas antes da clube ter esse site e tal, o Carlinhos Lima, já através do site dele, propagava o sinal da clube. E o Carlinhos contou coisas interessantes para nós, né? Beto, o Carlinhos Lima, amigo de longa data, independente desse contato que nós temos na rádio, desde esses últimos quase 17 anos, né? Mas amigo de longa data, de eventos musicais. O Carlinhos é apresentador de programa e comunicador, melhor dizendo, e locutor, não é? Na época de comícios, né? Quando eu tinha os showmícios e tal, na época nós trabalhávamos, não estou aqui dizendo que é bom o showmício, né? Achei até interessante, né? O pessoal vai lá para ver o artista e acaba ouvindo o que o político quer falar. Sei lá, não me identifico muito com isso, não. Mas, na época, trabalhando no segmento musical, né, com shows e tal, encontramos o Carlinhos Lima muitas vezes trabalhando em palcos, né, de comícios ou outros palcos, não é? E então é de longa data a amizade com o Carlinhos Lima. E o Carlinhos Lima tem uma audiência assim espetacular, né, digamos assim. Todo mundo sabe disso. Tanto é que mudou para FM. Hoje a Clube 1 FM 91.1 mudou bastante o perfil, não é? Mas o Carlinhos Lima ficou. E o Momento Espírita também, graças a Deus, né? Mas o Carlinhos Lima dizia no começo assim: Beto, tem gente da Suíça ouvindo o Momento Espírita, tem gente de tal país e tal. E citava outros países, né? Porque ele via os comentários lá, registrava as pessoas, né? Onde quer que estivessem, em qualquer ponto do planeta, não é? Então, era muito interessante, através do site. Não sei como é que é hoje o site da Rádio Clube, né? Se muita gente ouve também, mas hoje, principalmente, né, a imagem é importantíssima, né? E a tendência, ao longo dos tempos, eu imagino que não vai ter mais transmissão só de áudio, não é? Não vai haver só sinal de áudio, vai haver sinal de áudio e imagem, né? Em todos os aspectos. Então, de repente, embora, né, abramos aí uma possibilidade de o áudio continuar, por conta, sei lá, a pessoa está na praia, abre as portas do carro e liga o rádio, ali tem som, somente som e tal, não é? Ou liga um rádiozinho que tenha levado ali, está num camping, enfim, está no sertão aí, onde não tem sinal de internet e tal, mas o rádio chega, não é? Mas nós imaginamos que ao longo do tempo, né, só haverão transmissões futuramente com som e imagem. Mas eu acho que isso, né, nessa encarnação, pelo menos eu, que já estou numa idade um tanto quanto, numa trajetória um tanto quanto já experiente na vida, né, décadas e mais décadas se somando, mas eu não acredito que isso vai acontecer muito rapidamente, porque todas as pessoas dessa nossa geração têm o hábito de ouvir em rádio, de áudio, né? Então, deve permanecer por mais um tempo, mas eu acho que no futuro, decididamente, né, será imagem e som, sem dúvida nenhuma. Pelo menos essa é a ideia que nós temos. Mas vai demorar um pouco ainda, ok?